Pronto, é isso aí. Estamos iniciando aí. Como eu estava falando, então a gente vai entrar no capítulo de polinômios, que é um capítulo importante, e vamos tentar fazer ele assim no mais breve possível. E, como eu falei, vou ter que gravar aulas assíncronas, né, para a gente complementar essas aulas, né, porque a gente tem pouco tempo e muito assunto para falar. Na última semana passada, né, não deu certo a gente ter aula na terça, na quinta, e eu gravei uma aula, vocês devem ter visto lá, ou não, né? Acho que não. Eu postei o link, pedi que vocês assistissem. Ele é um. A aula eu expliquei sobre o método de Newton e o método da secante, fiz um exemplo, e lá eu falei de uma formulazinha de você fazer na prática, né? Você, em vez de calcular usando somente a fórmula xn igual a xn menos f' do xn sobre f de x, sobre f de xn sobre f' de xn, tem uma continha na prática que você faz o xn mais 1 menos o xn sobre o xn mais 1. Aí você olha se isso aí é menor do que o 0, o seu erro e prossegue a conta, né? Você olha se o erro já satisfaz, senão você passa para o próximo passo. Depois, em alguma aula, eu vou deixar como atividade ou exercício vocês perceberem por que essa forma de fazer é equivalente à outra. Tem uma explicação. No vídeo eu comento. No vídeo eu comento que essa explicação tá lá no livro, na demonstração. Se vocês olharem lá no capítulo que fala da demonstração e por que o método de Newton é um método de convergência rápido, lá ele explica mais ou menos. Aí fica como atividade você tentar identificar por que aquela forma de resolver é equivalente, certo? Então, beleza, eu vou abrir aqui meu material aqui para eu dividir com vocês a tela, onde eu vou explicar sobre o polinômio. Eu não sei se eu acho que eu não postei esse material, né? Não postei porque eu acho que eu estou dando aula dele hoje. Vou primeiro apresentar aqui o material, vou rabiscar alguma coisa dele e depois eu vou postar lá no Google Sala de Aula para vocês acompanharem, tá certo? Nesse caso aqui, é fácil vocês acompanharem o material, que eu vou deixar ele já com o que eu vou fazer na aula de hoje e o que eu vou fazer nas próximas aulas. Então, dá para vocês acompanharem tranquilamente. Então, deixa eu dividir aqui minha tela. Aqui ainda está desatualizado, tá com abril de 2020. Eu salvei o arquivo com a data do ano passado, mas eu já fiz já mexi nele já, em algumas coisas já mexi nele. Que eu deixei o passar, toda vez que você compila, tem que atualizar a data. Mas aí eu esqueci de tirar. Abril de 2021, não 2020. Equações polinomiais. Uma equação de polinomial todo mundo aqui conhece, né? Lá desde a sétima série, da oitava série. Todo mundo conhece aqui que uma equação polinomial ela é desse tipo aqui, ó. Que é como nós vamos trabalhar ela aqui, certo? O polinômio. Pn de x é a n x n até o a zero, que é o termo independente. Obviamente, para o grau do polinômio ser n, esse termo aqui não pode ser zero, porque é ele que define o grau do polinômio. E a gente sabe que uma raiz do polinômio é um número que, quando você aplica no polinômio, ele dá zero, certo? Polinômio aqui, como exemplo. Vou colocar aqui um polinômio p de x igual a x ao quadrado, menos 5x mais 5x menos 6, deixa eu ver. Menos 2 mais 3. 2 mais 3 dá. É isso mesmo. X ao quadrado menos 5x mais 6. Quem são as raízes desse polinômio? Esse polinômio é batido, né? Quem são as raízes do polinômio? 2 e 3. 2 e 3. Quando você aplicar no 2,
dá 2 ao quadrado, menos 5 vezes 2, que é 10, mais 6. 2 ao quadrado, 4, menos 10, dá menos 6. Com 6, 0. E se você aplicar no 3, também zero. 3 ao quadrado, que é 9, menos 5 vezes 3, que é 15. 9 menos 15 dá menos 6, com 6 também zero. Que você sabe que na forma fatorada, esse polinômio é x menos 2 e x menos 3. Quando você fizer o produto, volta para cá. Todo mundo já sabe disso. Polinômio muito conhecido desde a fundamental. Então, assim, o que é complicado nos polinômios é você encontrar as raízes, principalmente quando o grau deles são maiores. Por exemplo, aí é um polinômio de grau 2. É mais fácil você fatorar, porque você tem a fórmula de Bhaskara, você pode usar os recursos de divisão quando você já conhece uma das raízes. Mas aí, quando você tiver um polinômio com grau que seja acima disso, acima de 2, 3, já complica um pouco mais, 4 e 5. Então, o que acontece? Uma informação aqui. Para um polinômio que tenha grau maior que 5, não existe uma fórmula explícita para a gente determinar as raízes em termos dos coeficientes. Como assim? Se você olhar para cá, as raízes elas são dadas em função dos coeficientes. Porque você sabe da fórmula de Bhaskara que as raízes são assim, ó. Menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Significa que você sabe que as raízes, elas são... Você encontra as raízes usando as próprios coeficientes do polinômio. No grau 3, também é possível você fazer isso. No grau 4, porque você reduz para 2, então você consegue fazer isso aí. Mostrar que as raízes você encontra utilizando os coeficientes do polinômio, né? Os coeficientes do próprio polinômio, mas se você passa por um grau acima de 5, não é mais possível você garantir que você determina essas raízes usando somente os seus coeficientes, né? Bem, então, os elementos do polinômio, quando você tem ele aqui, são o grau, que você tem aqui, que determina no n do elemento da frente aqui, é o termo independente que está aqui, certo? E a gente sabe que a raiz é aquele número que vai zerar quando você aplica o polinômio nele, tá certo? Então, nós temos aqui um exemplo, né? Ó, 7x ao cubo mais 2x ao quadrado menos x menos 9. Você tem que o A0 é menos 9, que é o termo independente. O A1 é menos 1, que é esse aqui. O A2 é 2. E o A3, que é o termo que acompanha o grau, é 7. Então, como ele não é nulo, então você tem que o grau desse polinômio aqui é 3. Certo? Bem, aí algumas coisas são importantes para você saber sobre polinômios. Primeiro, que dois polinômios eles são iguais somente se todos os seus coeficientes são iguais. Por exemplo, você está dizendo aqui que tem um polinômio P e um polinômio Q. Quando é que eles são iguais? Ó, se, somente se, ou seja, todos os termos que você olhar, as potências aqui, de x, até o termo dependente, tem que coincidir. O termo que acompanha o xn tem que ser o mesmo que acompanha aqui. O an tem que ser igual a bn, o an-1 tem que ser bn-1, o an-2 tem que ser bn-2, até o a0 ser igual a ab0. Então, todos os termos, sem exceção, têm que coincidir, certo? Então, se você tem um polinômio de grau 3 e um polinômio de grau 2, eles nunca vão poder ser iguais, óbvio, porque são graus diferentes. Então, para que eles sejam iguais, obviamente tem que ter o mesmo grau, porque você vai ter que ter igualdade em cada termo. Isso aí é fácil, todo mundo já deve saber disso, certo? Aí existem outras definições que não são tão importantes assim, mas se você quiser entender, tem a ver com a multiplicidade. Por exemplo, se você derivar o polinômio e aplicar em um número, você vai, cada vez que você for derivando, ele vai perdendo um grau. Você sabe que a derivada nos polinômios, ela atua assim, ou seja, diminuindo um grau do polinômio. Então, se você pegar um polinômio de grau 5, por exemplo, você derivar a primeira vez, ele cai para grau 4. Na segunda vez, ele cai para grau 3. Na terceira vez, ele
cai para grau 2. Na quarta vez, ele cai para grau 1. Quando você chegar na quinta vez, ele já vai ser uma constante, certo? Então, até o grau n-1, certo? Se ele não se anular num número, ele não se anula lá na raiz, certo? Que é o que a gente chama de multiplicidade de polinômio. Se até o grau n-1 ele não se anula, mas quando você deixar no grau 5 ele anula, então quer dizer que si é uma mésima raiz derivada de p no ponto que si, ou seja, ele é uma raiz com multiplicidade m, porque ele anula o polinômio aqui no grau m, certo? Mas as derivadas dele, todas, aplicando no m, no que si, não anula. Então, você tem lá um polinômio de grau 5, por exemplo, aplica em um número e ele anula. Então, ele é uma raiz lá com a multiplicidade 5. Aí você deriva esse polinômio e aplica nesse número, não anula. Aplica deriva a segunda vez, aplica nesse número, não anula. Aí a multiplicidade dessa raiz que se a gente chama de 5. Ou seja, porque, aliás, de acordo com o grau, é porque eu dei um exemplo num grau 5, né? Então, se o m for 5, então essa raiz tem multiplicidade 5. Significa, quer dizer que ele é raiz de um polinômio de grau 5. E quando você derivar os de ordem menor, nenhum deles anula na raiz. Então, a multiplicidade dessa raiz é 5. É um exemplo aí. Tem um exemplo aqui que eu coloquei. Então, vou olhar. Uma coisa importante é, quando todo mundo fala, quando a gente fala de polinômios, é o teorema fundamental da álgebra. Que é um resultado muito importante em matemática, no geral, especialmente na parte que trata de álgebra, mais precisamente ainda dos polinômios. Você tem um polinômio aí de grau n, certo? Com coeficientes reais ou complexos. Então, ele possui pelo menos uma raiz. Ou seja, existe pelo menos um número que anula esse polinômio. Ele está dizendo que qualquer polinômio aí de grau real ou complexo, ele tem pelo menos uma raiz, real ou complexa. Aí você vai dizer, professor, mas eu posso dar aqui um exemplo de um polinômio de grau 3, por exemplo, sei lá, ou de grau 2, que não tem raiz. Aí todo mundo vai pegar esse exemplo aqui, ó. É o exemplo que normalmente as pessoas pegam. P de x igual a x ao quadrado mais 1. Você vai dizer, ai, professor, esse polinômio tem um grau 2, ele tem coeficientes reais e não tem raiz. Aí é onde eu lhe digo, o teorema diz que é raízes reais ou complexas. Então, esse polinômio ele não tem raiz real, porque para ele ter uma raiz real, o p de alfa dá zero, significa que alfa ao quadrado mais 1 seria zero. Então, o alfa ao quadrado seria 1, o alfa, aliás, menos 1, teria que ser raiz de menos 1. E isso aqui não é real. Só que isso aqui é complexo. Esse alfa aí é o i. Na verdade é o mais ou menos, né? Então é mais ou deixa eu ajeitar aqui. É mais ou menos i. Significa que ele tem duas raízes, na verdade, complexas. O i e o menos i. Que existe até outra coisa importante, que é na teoria de variáveis complexas, né? Dos números complexos, que se um número complexo é raiz de um polinômio, o conjugado dele também é. Conjugado, no caso do i, é o menos i. Então, se uma raiz complexa é um polinômio, o conjugado também é. Então, ele tem duas raízes complexas. Então, o que o teorema diz é que sempre vai existir uma raiz aí, no caso dos coeficientes ser reais ou complexos, certo? Aí, tem duas observações aí importantes, é que você tem um polinômio de grau 1, n, maior ou igual que 1. Aí você pega a equação p de x igual a zero, que é o polinômio ser igual a zero. Ele possui n raízes que são dadas assim: as raízes reais, mais as complexas, mais a multiplicidade. Por exemplo, se o polinômio for de grau 2, que nem esse daí que eu peguei, ele tem duas raízes complexas. Então, ele tem zero reais e multiplicidade zero, certo? Então,
Porque essa soma aqui, ó, reais mais complexo mais multiplicidade, tem que ser a quantidade de raízes. No caso desse exemplo, tem 2. Então, tem 2 raízes. Se complexo já tem 2, é porque ele tem 0 reais, e esses dois números têm multiplicidade zero. E é de fato, né? Porque quando você pega o P e aplica no I, já dá zero. Você pega o P no menos I, dá zero. A derivada desse P aí, ele é 1. Não se anula. Porque a derivada é uma constante. Então, você pode aplicar no I, dá 1. Você pode aplicar a derivada no menos I, também não importa, também dá 1. Certo? Aí, outra observação é que se você pegar um polinômio qualquer aí, né? E tiver uma raiz, certo? Para um alfa real, né? Que você saiba. A... Você tem o seguinte, você pega um polinômio de grau n maior ou igual a 1. Então, pega um alfa real. Então, existe um único polinômio Q de grau n menos 1 que acontece essa igualdade. Daqui é o algoritmo da divisão para polinômio. Deixa eu escrever aqui na lousa para ficar claro. Que é o que a gente chama de teorema do resto. Vamos pegar aqui o polinômio. Isso aqui é importante, que é como a gente vai aprender, vocês vão relembrar como é que faz a questão da divisão. Você tem o P de x dividido por x menos alfa, vai ter um polinômio Q de x e vai dar um R de x. É igual a divisão de números inteiros, como a gente aprende lá no algoritmo da divisão. O que é que você tem? Você tem que o P de x aqui, como é que você faz essa conta? Você pega o quociente, multiplica por esse número aqui e soma com o resto. Então, você tem x menos alfa vezes o quociente mais o resto, R de x. Aí, no caso dos números inteiros, você coloca aqui D, um D grande aqui, o quociente e o resto. Sabe que esse dividendo aqui é o divisor vezes Q mais R. Esse R aqui, ele sempre é zero ou ele é menor do que o que você está dividindo aqui, o divisor. Está dividindo por esse. Então, o resto é sempre menor ou igual que esse, ou maior ou igual que zero. Ele obedece essa conta aqui, essa expressão. Zero é menor ou igual que Rzinho, que é menor que o D. No caso dos polinômios, o que vai acontecer é que esse resto também, ele pode ser zero, certo? Ele pode, no caso aqui, não é maior ou igual, porque aqui não é um número, deixa eu só apagar. Ele é zero, vamos colocar assim, o grau de R, o grau. Tem essa simbologia aqui que eu não expliquei. O grau de um polinômio, você pode usar essa letra aqui, como se fosse a derivada parcial. Então, você coloca aqui, o grau de R de x, ele é zero. No caso, você está dizendo que R de x é um polinômio constante. Ou o grau de R de x é menor que o grau do número que você está dividindo. Nesse caso aqui, eu estou pegando especificamente o polinômio x menos 1. Qual é o grau dele? A gente já sabe que é 1. Então, nesse exemplo específico, eu não vou usar assim, não foi bem... Não foi muito didático eu pegar esse exemplo, esse caso, porque eu estou pegando um polinômio já em particular, o x menos alfa, que eu já sei que é um polinômio de grau 1. Então, nesse caso aqui é x menos alfa, que eu já sei que é 1. Então, o grau do polinômio do resto, nesse exemplo específico, ele vai ser 1 ou x, ou constante, se o grau do resto for zero. Então, se o resto é zero, sempre que o grau do resto é zero, então a gente já sabe que esse resto aqui, se o grau é zero, então ele é uma constante. Polinômio constante, um r de x igual a zero, r de x igual a 1, qualquer coisa assim. Agora, se o grau de r de x é 1, implica que esse polinômio R ele é um polinômio do tipo ax mais b, certo? Ele tem um termo de grau, no termo de grau 1 aqui do x, tem uma constante que não é nula, então ele é pelo menos assim, que é o que serve para você ficar sem executar a divisão, ou então parar por aí, certo? Bem, voltando aqui,
Então, o que ele está dizendo é o seguinte, ó, você tem sempre que você pegar um x menos alfa, que dividir o p, sempre você tem essa conta. O p de x é x menos alfa vezes o quociente mais o p de alfa. O que, é que tem a ver esse p de alfa aqui? Porque lá eu coloquei um r, né? Tem a ver o seguinte, nós voltarmos para cá, é porque eu não usei a mesma letra. Lá eu botei um... não, deixa assim mesmo. Vamos aplicar no alfa aqui, ó. P de alfa. Peraí, só um minuto aqui. Vou precisar... Só um minuto. Desculpem aí. Voltando aqui. O P aplicado no alfa, se a gente pegar essa expressão, o que acontece? Só substituir onde tem x um alfa. Fica alfa menos alfa vezes Q de alfa mais o R de alfa. Então, alfa menos alfa dá zero, sobra só o R de alfa. Então, significa o quê? Que esse número aqui, esse polinômio, quando você tem P de x igual a x menos alfa vezes Q de x, mais esse resto aqui, eu já sei que é um polinômio aplicado em alfa. Então, no geral, ele é um polinômio aplicado a uma constante. Então, é substituir a constante no polinômio. Você vai encontrar uma outra constante. Certo? Então, é isso. É isso que ele quer dizer, né? Nessa conta que eu coloquei aí. Vamos ver um exemplo. Um exemplo você acha mais fácil, né? Ó, o polinômio p de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 2. Se você dividir por x menos 4, ele resulta nesse aqui, ó. Q de x, que é 6x mais 20, e o resto eu já sei que é o p de 4 aplicado entre 2. Ou seja, eu aplicar o polinômio no número alfa aqui, ó. Certo? Então é só pegar o p e aplicar no alfa, que é isso que ele está dizendo aqui. Ou seja, esse número aqui coincide com o meu resto. O meu resto de alfa é justamente o p aplicado em alfa. Que é o que eu quis colocar lá na tabela. Vamos ver aqui na prática como é que a gente faria, certo? Deixa eu apagar isso aqui. X ao quadrado, esqueci. Como é que é o polinômio? X ao quadrado menos 4x mais 2. E o outro é x menos 4. Né? Os polinômios que eu tenho que dividir são esses. Eu não sei se eles vão. Todo mundo aqui deve saber fazer divisão por polinômio. Não é possível. Todo mundo aqui deve saber lá da sétima série. Você pega esse primeiro e divide aqui, sobra um x, né? Você diminui 1 grau aqui, x ao quadrado por x dá x. Você multiplica o x vezes x dá x ao quadrado, x vezes menos 4 dá menos 4x. Só que os dois, quando você traz para cá, você muda o sinal. Então, x vezes x dá menos x ao quadrado, x vezes menos 4 dá menos 4x, que aqui você vai poder colocar 4x. Vai somar, então esse vai cancelar esse. Peraí, deixa eu só... Eu escrevi o polinômio certo? Menos 6x. Tem um 6. Deixa eu ajeitar aqui. É 6. Aqui tem um 6. Tem um 6. 6x ao quadrado menos 4x mais 2. Menos 4x mais 2. Menos 4x mais 2. Ok. Quando eu dividi o 6x ao quadrado por x, deu 6x. Aí eu multipliquei. Eu fiz uma coisa errada aqui. Óbvio.
Falta de atenção, desculpa. Deixa eu começar de novo. Fui imprudente aqui. 6x ao quadrado por 6x dá 6x. Você multiplica aqui, dá 6x ao quadrado. Você muda de sinal, fica menos, né? 6x vezes menos Foi 20 mais 24x, né? é mais 24x, certo? Quando você somar aqui, você vai cancelar esse. E aqui fica 20, né? 20x mais 2. Você desce normal. Você pega o 24 menos 4 dá 20x e desce o 2 normal. Aí o 20x, agora você vai dividir por esse aqui. O 20x dividido por x. Sobra só o 20, mais 20. Então 20 vezes x dá 20x. Você troca para menos. 20 vezes 4 dá 80. Dá menos 80, só que aqui você dá mais 80. Você trocou. Então aqui você cancelou, dá 82. Como o grau desse aqui seria um polônimo constante, ele é um número, e aqui é um polônimo de grau 1. Então, quando o grau é menor, você não pode mais dividir, você para aqui. Então, naquele algoritmo lá, ficava assim, né? P de x, então fica x menos 4 vezes esse aqui, que eu vou chamar de Q de x, depois eu escrevo Q de x, mais o resto, que no caso o resto é esse aqui, resto de x. O que aquele primeiro observação diz é o seguinte, ó, vou voltar aqui de novo. O que essa observação diz é que esse resto é a mesma coisa do P de alfa, certo? Então eu posso trocar isso aqui, ó, por P de alfa, certo? P de x, x menos alfa, P de x. No nosso caso aqui, o alfa é 4, né? Então quer dizer que eu posso trocar essa expressão P de x igual a x menos 4 vezes o Q de x, que eu já sei quem é, esse número aqui, ó, né? 6x, aliás, esse polinômio aqui, mais, e o resto, eu sei que ele coincide com o P de alfa. Então, ele é o P aplicado no 4. Para esse polinômio aqui, aplicado no 4. O P de 4 é 6 vezes 4 ao quadrado, menos 4 vezes 4, mais 2, que é 6 vezes 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes 4, 16, mais 2. Aqui é 5 vezes 16, né? Aqui, ó, 6 vezes 16 menos 1 dá 5 vezes 16 mais 2. Então, 5 vezes 16 é 5 vezes 10 mais 5 vezes 6. Então, é 80, né? 80 mais 2 é 82. É 82. Que é esse número aqui, né? Eu já sabia que tinha que coincidir. Se não coincidisse, estava errado, né? Porque você fez a conta. Só para garantir de que esse número que vai estar aqui, que é o P de alfa, tem que realmente bater com o quociente aqui que você fez. Então, aliás, com o resto que você obteve aqui. Então, o P de x é esse aqui. X menos 4 vezes 6x mais 2. Então, veja só também o que você tem que prestar atenção. Se o polinômio que você tem grau 2, que é o caso aqui, né? Grau de P é 2, ele é produto de outros dois polinômios. O produto dos polinômios tem que somar. Então, ele só pode ser produto de um de grau 1 vezes um de grau 1, já que ele se decompõe, né? Mais um resto. O que eu quero dizer é que o grau do resto aqui é sempre zero, né? O grau do resto, ele é constante. O que eu quero dizer é que um polinômio de grau 2 não pode ser produto de polinômios com grau maior. Então, se ele tem grau 2, só pode ser produto de um de grau 1, 1. Um de grau 3, por exemplo, pode ser um de grau 2 com um grau 1. Ou seja, a soma dos graus dos termos que são fatores dele, né, soma e dá o grau do polinômio todo, certo? Então, um polinômio de grau 4, por exemplo, ele pode ser decomposto como 2 de grau 2, 4 de grau 1, um de grau 3 e um de grau 1, certo? São as possibilidades. Então, aí você tem que estar atento também.
Ok. Então, esse aí foi nosso primeiro, vamos dizer assim, nosso primeiro ponto, o pontapé inicial aí dessa sessão. Tem, vou mostrar esse material aqui agora, só adiantar um pouco para mostrar o que é que ele fala. Eu vou postar ele no final da aula, deixar lá no Google Sala de Aula, para vocês ficarem com acesso a ele, tá bom? Porque eu vou usar ele nas aulas. Ele vai falar de que localização de raízes. Como é que a gente faz para localizar as raízes quando a gente pega um polinômio de grau bem grande? Aí tem um exemplo, o grau 5. Aí existem umas regras, aí aqui eu vou explicar algumas dessas regras. E alguns teoremas, né, esse teorema aí de Sturm, e do livro, né, desse livro aí eu até usei como uma foto, uma figura, a divisão de polinômio. Dividir o polinômio, inclusive a divisão pode gerar termos fracionários, que é esse caso aí, ó, dividir 1 por 3. Aqui com 1 e aqui com 3. Quando ele dividiu 1 com 3, deu 1/3 aqui. Então, você pode acontecer essas coisas na divisão. Existem algumas contas aí que nós vamos aprender para ir atrás de uma raiz. E a raiz aqui é aproximada. Existe um outro teorema que dá uma localização no círculo. Quer dizer isso, dentro do plano cartesiano, nós podemos desenhar um círculo onde nossa raiz do polinômio vai estar localizada dentro desse círculo. Aí tem aí um teorema que diz como é que você faz a conta. Isso aqui. Para encontrar a raiz dentro de um disco, esses 3 pontos que estão marcados aqui são os pontos que são as raízes do polinômio. Então, é com ele que você vai procurar lá o seu polinômio. Aí tem mais um outro teorema de localização. Então, todos esses que eu estou mostrando aqui são teoremas que vão localizar a raiz. Quando eu digo que ele vai localizar, não necessariamente ele vai dizer quem são as raízes. Ele só vai dizer, em alguns desses casos aí, ele vai dizer aonde estão essas raízes, onde estão. Por exemplo, você quer calcular a raiz do polinômio ou quer garantir que existe. Você quer garantir que um polinômio tem raiz. A pergunta é, eu quero saber se o polinômio tem raiz, eu não quero saber quem é a raiz. Se você está querendo saber aonde ele tem raiz, se ele tem raiz, aí já é um bom caminho você dizer aonde ela está. Olha, eu descobri aqui que uma das raízes está no intervalo entre 0 e 1, por exemplo. Ou então você não achou a raiz, mas você sabe onde ela está. Está naquele intervalo. Então, esse tipo de método aí, ele dá a localização da raiz. Ele não vai dizer quem é a raiz, mas ele vai localizar. Mas para você encontrar as raízes, existem alguns métodos que se encaixam em algumas situações. Aí aqui tem a determinação das raízes reais. Aí um dos métodos é esse aqui, o método de Breuer-Ruffini. Nós vamos ver ele aqui. Ele tem a ver com uma divisão, fazer cálculos aqui, contas, e com essas contas vamos tentar encontrar essa raiz. Esse método de Breuer-Ruffini, ele também pode ser combinado junto com o método de Newton, esse que nós acabamos de fazer aqui. Só que para polinômios, lá a gente fazia para funções quaisquer. Aqui, no caso, restrito a polinômios. Então, o método de Newton junto com o método de Breuer-Ruffini, ele dá um processo, ele forma um processo, um processo onde a gente pode procurar essas raízes, utilizando a junção desses dois métodos. Que você juntando, você vai descobrir uma aproximação para uma raiz de polinômios, certo? Então, esse material trata disso. Tem 10 páginas, e é com ele que eu vou fazer essas nossas aulas agora. A de hoje, talvez mais umas 2 ou 3 ainda. Fora as que talvez eu vá gravar. Então, vamos lá. Localização de raízes. Aí, uma das primeiras que a gente tem é essa daqui. Determinar o número de zeros em raízes, certo? Existem alguns resultados, como eu falei agora há pouco, que permitem a localização das raízes de uma equação polinomial. Permitem a localização, tá certo? Então, localizar. Para determinar o número de zeros de raiz de um polinômio, zeros reais, né? No caso aqui, zeros reais, não são complexos. Com coeficientes reais, podemos usar essa regra aqui, que é a primeira que eu vou falar. Aqui a gente pode usar a pronúncia aportuguesada, que é Descartes, mas
Se usar o nome como se chama mesmo, o matemático René Descartes. A René, que é francês, a pronúncia é como se não tivesse esse S. Descartes. Mas você pode aportuguesar aí a palavra e chamar Descartes, se lhe incomodar. Vamos lá. O que ele está dizendo? Eu coloquei em negrito essa frase aqui, esse parágrafo aqui todinho. Dado um polinômio com coeficientes reais, o número de zeros positivos, P. Então, a letra P aqui, ela vai significar o quê? Número de zeros. O que é o zero do polinômio? É uma raiz. Número de zeros positivos. Certo? Dado um polinômio com coeficientes reais, o número de zeros reais positivo P, desse polinômio, não excede V de variações de sinais coeficientes. O que é V? V é a variações de sinais dos coeficientes. O que é que vocês entendem por variação de sinal? Variação de sinal é quando ele muda de um sinal para outro. Por exemplo, se você está um número positivo e o próximo é positivo, então do positivo para positivo você não mudou. Você tem um coeficiente que é positivo, o coeficiente seguinte é positivo, então você não variou. Se você está num coeficiente que é positivo e o próximo é negativo, então ele variou, certo? E do mesmo jeito o contrário, se você está num coeficiente que é negativo e passou para um próximo positivo, então você variou. Então vamos lá. Então, para poder entender o que é essa regra, preste atenção. Vai ficar gravado, é óbvio, você pode repetir isso por 10, 20 mil vezes, até você ficar ciente do que eu estou falando. Estão ouvindo, né? O microfone está desligado não, né? Deixa eu só ter certeza que eu não fiz uma Estamos bobagem. bem, sim. Fazendo uma besteira de desligar o... Tá me ouvindo, professor? Alto e bom Sério, som. é porque às vezes eu tenho a sensação que alguns alunos podem não estar assistindo a aula. Tá com o Ah, é uma microfone e a chamada. câmera desligada. Esse aí é o velho truque, é o velho truque. Truque moderno de hoje. De matar a aula. Bem, então veja só. Olha para esse polinômio aqui. Ele tem grau 5. Você tem aqui 2x à quinta, menos 3x à quarta, menos 4x ao cubo, mais x mais 1. Olhe para o sinal dos coeficientes. Tanto é que aqui embaixo nós não vamos olhar para o número, vamos olhar só para o sinal. O primeiro aqui, o 2, ele é positivo, então tem um mais. O segundo, que é o menos 3, ele é negativo, então tem um menos. O menos 4, negativo. O mais 1 aqui é positivo e o mais 1 é 1. Então tá aqui a sequência dos sinais do maior para o menor, certo? Do grau 5 para o grau 1. Só os sinais. O que é a variação? Aquilo que eu falei agora há pouco. A variação é a mudança de sinais. Então, quantas variações nós temos aqui? Vamos lá procurar. A primeira variação aconteceu do primeiro para o segundo. Ó. Do primeiro era positivo, do segundo passou a negativo. Então, eu tenho uma variação. Do segundo para o terceiro não teve variação. Era negativo, continuou negativo. Do terceiro para o quarto, houve uma variação. Duas variações. Do quarto por último, não variou, porque já era positivo com positivo. Então, eu tenho quantas? Duas. Então, significa que esse V aqui vai ser 2. Pronto. Então, P vai ser o número de zeros, certo? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o V menos P. As variações menos a quantidade de zero. Ok? Então, o número de... A regra de sinais aqui diz o seguinte, que o número P não excede o V, ou seja, o P ele não passa do V, então ele é menor que o V, certo? Então, preste atenção. Aqui eu vou fazer uma coisinha aqui. Se o P é menor do que V, significa que o V menos P é sempre maior ou igual que zero, concorda? Bom, V é sempre maior que P.
Passa o P para cá, então significa que V menos P é maior ou igual que zero, certo? Então, V menos P é sempre um número maior ou igual a zero. Ora, se V menos P for zero, significa que o V é igual a P. Certo? Então, se o V é 2, o P só pode ser 2. Certo? Só que eu sei que o V menos P... sim, ainda tem um detalhe. Eu não falei. Ainda mais, a regra ainda diz o seguinte. O V menos P, ele é um inteiro par e não negativo. Bem, que ele é não negativo, eu já falei aqui, ó, que o V menos P é sempre maior ou igual que zero. Se ele é par, então nesse caso aqui, nesse exemplo específico, eu já sei que o V é 2, certo? Então o V menos P dá zero, se o P for 2, ou o V menos P dá 2, caso, se o V menos P for 2, eu já sei que o V é 2, que eu calculei aqui. Então só resta para o P ser quem? Zero. Então, nesse exemplo, eu tenho P igual a 2 ou P igual a zero. E o que é o P mesmo? P é o número de raízes positivas. Então, ou nesse exemplo, eu tenho duas raízes positivas, esse polômetro tem grau 5. Ele tem duas raízes positivas, ou ele tem zero. Certo? Vamos aqui à segunda parte Entende, Marcelo? Parece que esse negócio ainda não é muito bom, não, porque aí não mostra quais são as raízes, só diz quantas são. Não, vamos só Trabalho, entender que aqui nós estamos primeiro fazendo a localização das raízes, certo? Primeiro nós estamos trabalho procurando. necessário fazer isso aí, não? Não, depende. Depende do exercício. Porque se nós estivermos querendo apenas saber se o polinômio tem raiz, então se a gente está querendo só saber se ele tem, o resultado, o que vai ser importante. Claro, porque quando você está falando de zero de polinômios, a raiz, o que interessa na maioria das vezes é a raiz, claro. Mas vai existir casos que nós vamos estar interessados apenas na existência, certo? Aí, para o caso da existência, ele já é útil sim, certo? Aí, ó, tudo que foi feito aqui para o sinal positivo, nós também vamos falar para determinação das raízes negativas, tá certo? Deixa eu ver aqui. E com outro exemplo, ó. Aqui é um outro exemplo, né? Opa, deixa eu apagar isso. Aqui é um outro exemplo. Um polinômio de grau 5 de novo. Primeiro positivo, segundo negativo, terceiro positivo, quarto negativo, quinto negativo. Sempre do grau do maior para o menor. Então vamos lá. Quantas variações eu tive aqui, né? O V. Quantas variações eu tive aqui? Uma, maior para o negativo, que teve uma. Aqui do negativo para o positivo teve outra. Aqui do positivo para o negativo teve uma outra, 3. Daqui para cá não houve. Então tem variação aqui igual a 3. Eu sei que esse polinômio aqui ele tem grau 5. Então, se eu quiser calcular o P, né? Já sei que o V menos P é maior ou igual que zero. O teorema diz que o V menos P ele é um número par positivo, que eu já sei aqui. Então, o que que acontece? Você vai estudar as possibilidades. Se V menos P for zero, P pode ser 3, porque o V é 3. É uma possibilidade dele ter 3 positivos. Mas só que, veja só, eu não posso colocar, se eu colocar o PV, V menos P igual a 2, por exemplo, eu sei que o meu V
é 3. V menos P é igual a 3. Então, olha, aqui é um 2. Então, meu P seria 1. Eu teria uma positiva. Aí você vai me perguntar, e as outras raízes negativas, eu posso determinar? Como é que eu sei se tem raízes negativas? O que nós vamos fazer para as negativas é o seguinte. Para encontrar as negativas, você vai pegar o mesmo polinômio e aplicar em menos. Certo? José, Pode falar. professor? Pode Só falar. pode voltar nessa parte aí do P igual a 1, que essa parte do P igual a 1 eu não entendi, não. Explica aí de novo. O V menos P, a gente viu aqui há pouco que ele é positivo. Certo? O V menos P é positivo. Certo. Se o V é 3, a mesma regra de Descartes aqui fala que o V menos P é um inteiro par não negativo. Ou seja, quando ele é não negativo, ele é maior ou igual a zero, né? Então, o que você tem aqui? Vou rabiscar aqui do lado. O V menos P, ele é não negativo, então ele é maior ou igual que zero. Então, você tem essas possibilidades aqui. Ó. O V é sempre maior ou igual que o P, se você passar isso para lá, certo? No caso do valor ser exatamente zero, V menos P ser igual a zero, eu já sei que o V é 3, porque teve 3 variações. Então, 3 menos P igual a zero, implica que o P seria 3. Então, teria 3 raízes positivas. É uma possibilidade. P igual a 3. Eu sei que o V menos P tem que ser um número par. Certo? Então, ele pode ser aqui 2, por exemplo. Depois eu posso tentar o 4, até porque ele tem grau 5, né? Então, a gente pode tentar um número par aqui. Então, V menos P igual a 2. Ora, eu já sei que o V é 3, porque tem 3 a variação aqui. O V foi 3. Menos P igual a 2. Eu passei o P para lá e o 2 para cá. P menos 2, 3 menos 2 e o menos P para lá fica P. Então, P é a diferença de 3 menos 2. 1. Então, a outra possibilidade é que ele tenha uma raiz positiva. Então, eu tenho aqui que ele pode ser 3 positivas, pode ser uma positiva. Aí eu fiz a pergunta, e as negativas? Né? Uma das primeiras perguntas que você tem que fazer é se o zero não é a raiz dele. E você elimina logo. Quando você aplicar no zero aqui, ó, 0, 0, 0, 0, dá menos 1. Então, o zero não é a raiz. Então, as raízes dele, se forem todas reais, porque aqui também tem esse porém, nós estamos procurando as reais. Esse polinômio ainda pode ter raiz complexa. Suponha que ele tenha 3 raízes reais e 2 complexas. Então, ele só vai fornecer as reais. Entendeu? Aí, o que eu estou dizendo aqui é as negativas. Para a gente saber das negativas, você pega o mesmo polinômio e aplica em menos x. Certo? E usa a regra para raízes positivas. Como assim? Vamos fazer esse mesmo exemplo aqui, né? Vamos fazendo esse mesmo exemplo aqui, ó. Eu vou pegar ele e vou aplicar no menos x. Fica 4 menos x à quinta, menos x ao cubo, mais 4 menos x ao quadrado, menos x, menos 1. Onde é que fica o sinal aqui, ó? Vamos lá. Aqui fica menos x à quinta, que dá menos x à quinta. Então, fica menos 4x à quinta. Menos x ao cubo dá menos x ao cubo. Com esse menos fica mais x ao cubo. Menos x ao quadrado dá x ao quadrado, vezes 4, mais 4x ao quadrado. Menos aqui dá mais x. E aqui dá menos 1. Então, para o P de menos x, aqui é menos, né? Fica com a sequência, fica menos, mais, menos. Então, vai haver quantas variações? Uma, duas. Então, para as raízes negativas de P, o V é 2.
certo? Então, você vai ter as possibilidades. A mesma coisa, você vai fazer P menos. Raízes negativas, eu vou usar um N, tá bom? Em vez de usar um P, porque o P é usado para negativo. V menos N maior ou igual que zero. Então, V maior ou igual que N. Se o N é 2, então o N só pode ser quem? Se o V é 2, mas V menos N pode ser zero. Se o V é 2, o N é 2, então você pode ter duas raízes negativas. Se o V menos N for 2, eu sei que o V é 2, então implica que o N é zero. Então, eu posso não ter nenhuma raiz negativa, certo? Alguém tinha escrito aqui. Professor, aí vai ser sempre 2, é? Para botar depois da igualdade? Não, é porque nesse caso aqui, nós coincidiu do 2 ser a variação. O que vai depender é a variação. Essa variação poderia ser 3. O que você está dizendo aí é o seguinte, que o V menos P é um número par. Pode ser 2, pode ser 4 também, né? Assim, no caso aí, o V menos Menos N igual P. a 2, né? V menos P e V menos N. Eu botei 2 porque ele disse que tem que ser um número inteiro, positivo, par. Você faz primeiro Aí com eu 2. coloco 2 para ficar a conta mais fácil. Depois você faz com 4. Agora, você vai fazer com 2 ou com 4, dependendo do grau. Nesse caso aqui, nesse exemplo que eu estou fazendo, que é x igual ao grau 5, eu posso fazer com 4. Não faz mais sentido eu fazer com grau 6, porque, por exemplo, se o V for 0, ou, por exemplo, se o V for 0, exemplo, se desse 0V, o P já daria 6. E se o grau é menor de 5, ele não pode ter 6 raízes positivas. Tá entendendo? Então você vai fazer de acordo com o grau também. Você tem que levar em consideração o grau. Porque o grau vai dizer o máximo de raízes que o polinômio pode ter. Tá certo? Bem, Certo. enfim, mas esse teorema, essa regra de Descartes aí, ela vai ser útil apenas em algumas circunstâncias. Porque assim, ele é um exemplo muito específico. Então, vocês vão entender quando é que ela é útil, dependendo da situação. Assim, ela não vai servir sempre para qualquer exercício. Vai depender de uma situação específica que vocês queira saber a quantidade de raízes positiva ou negativa, mas você não tem ideia de onde é que elas estão, certo? Eu não tenho a menor ideia se esse polinômio tem raiz, se não tem. Mas eu posso ter uma noção de que as raízes são positivas, são negativas e de quantas. Certo? Certo. Mais um exemplo aqui, ó. O lousa aqui tá bagunçado, né? Vou botar um zoom aqui para melhorar. Então, vamos mais um exemplo. Ele deu esse polinômio aqui de grau 3. P de x ao cubo, mais 2x ao quadrado, menos x menos 2. Vamos aplicar essa regra aqui de Descartes e vamos chegar lá no resultado. Eu vou rabiscar aqui um pouco. Assim, eu sei que não ficou muito organizado, mas para não sair dessa tela e dá para vocês acompanhar. Aqui o primeiro é positivo, o segundo é positivo, o terceiro é negativo e o quarto é negativo. Quantas mudanças de sinais teve? Variações? Só teve uma, que é o do primeiro para o segundo não mudou, e do segundo para o terceiro mudou, 1. Do terceiro para o quarto, não. Então o V é 1. Então vamos lá, ó. A troca de sinais nos coeficientes de P dá o V igual a 1. Só que o V menos P é um inteiro par. Então, o V menos P tem que ser um inteiro par. Então, vamos levar isso em consideração. Eu já sei que o V é 1, certo? Então, se o V é 1, P é igual a 1, então o polinômio deve possuir uma raiz real positiva. Porque V menos P é um inteiro par. Então, no caso de ser 0, você vai fazer os casos.
Ora, se o V menos P for zero, então o V é igual a P. Então, se V é igual a 1, P é 1. Então, ele tem uma raiz positiva. Se o V menos P fosse 2, certo? Se o V menos P fosse 2, sabendo que o V é 1, menos P igual a 2, certo? O que é que fica aqui? P igual a -3. Só que aí o P tem que ser Né? positivo, né? Então, não, Aí não não tem tem como, como né, dar. professor? Não tem Não como. tem como. Eu até observei que, tipo assim, o V menos P, o resultado sempre vai ser igual ou Maior, menor igual, que V, né? exatamente. Ele é maior, se você perceber, o V menos P é maior ou igual que zero, satisfaz isso aí, porque o P tem que ser sempre menor ou igual, né? Porque Isso. se o V menos P é maior ou igual que zero, a primeira coisa que você tira é isso. Você passa o P para lá, o V tem que ser maior ou igual que P. Ora, se o V é 1, então ele está dizendo que 1 já é maior ou igual que P. Então o P não pode ter mais do que 1, nesse caso aí. Então você não vai ter essa situação aqui, ó. Aí eu coloquei o 2 apenas para a gente ver o que é que aconteceria. Se eu colocasse o 2 aqui, ele ia dar um P negativo. Isso aqui não vai acontecer, certo? Então é sempre você lembrar disso. O V menos P ser maior ou igual que zero já diz que o V é maior ou igual que P, certo? Então, maior ou igual. Nesse caso aqui a gente tem a igualdade. Então, o P é igual a 1 e ele tem uma raiz positiva. Significa dizer que outras duas que existam possam ser negativas, ou então pode ser uma negativa complexa e uma positiva complexa. No sentido assim, o não positiva complexa, negativa complexa. É que a gente não usa essa terminologia para complexo. Seriam uma raiz real, ou uma complexa, e uma conjugada dela. Vamos dizer assim, se for o caso complexo. Ou então duas negativas. O fato é que ele garante a você que tem só uma positiva real. Não pode ter duas. Aí, isso ele já garante. Aí ele é interessante para isso, para você determinar a quantidade de raízes positivas desse polinômio. Bem, esse teorema 2 aqui, eu vou pular ele, porque eu coloquei ele aqui, mas ele fica um pouco deslocado. Eu vou usar isso aqui no capítulo de interpolação. Então, eu vou deixar isso aqui apenas por curiosidade. Vocês podem ler isso apenas por curiosidade. Eu vou usar isso aqui no capítulo de interpolação, certo? No capítulo de interpolação a gente vai ver isso aqui. Agora vai ter uma regra chamada teorema de Sturm. Eu estou pensando em fazer isso aqui, uma aula só disso, assim, né? Eu gravar e explicar. Porque é um pouco longo eu explicar isso daqui. Tem uns exemplos, tem no livro. Posso tentar fazer isso na próxima aula, esse exemplo, e gravar uma aula específica para isso. Vou deixar para a próxima aula isso. Teorema de Sturm, porque ele é um pouco longo. Para eu explicar isso aqui todinho e fazer com detalhes. Eu posso fazer na aula de quinta junto com uma aula assíncrona, certo? Aí eu vou postar esse material lá no livro, ou lá no sala de aula para vocês. Porque esse material, uma parte dele vocês vão encontrar nesse livro que eu compartilhei com vocês, mas outra parte não. Está mesclado. Tem uma parte que tem lá, mas tem uma que não tem. Então por hoje é isso. Deixa eu voltar aqui para a turma. Vou interromper a gravação.